Boa tarde. Eu. Exercício 20. Tá dizendo assim, ó. Dê exemplo quando possível. Meu Deus, eu fico parecendo um gigolo. Esse 20 aqui, dê exemplo de transformações, quando possível, de transformações lineares tais que. Aí, a primeiro o item que eu até comentei um pouquinho na aula passada foi, por exemplo, dá para você dar um exemplo de uma transformação linear de R3 em R2 sobrejetiva? É possível? É, assim, eu sempre sugiro, nesse caso aqui, você tem que olhar, não é que tem que olhar, mas uma maneira é olhar o teorema do núcleo da imagem. Por exemplo, ó, a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, tá? E aí a dimensão do domínio é 3. Para essa transformação ser sobrejetiva, a dimensão da imagem tem que ser 2. Então, se a dimensão da imagem é 2, basicamente o que tem que ser feito é, eu tenho que encontrar uma transformação cuja dimensão do núcleo é 1. Aí acabou. Mas assim, na prática, o que é? Encontrar a dimensão do núcleo ser 1. Por exemplo, como é que eu dou um exemplo de um espaço que tem dimensão 1? Vocês conseguem dar um exemplo de um espaço que tem dimensão 1? Isso, uma reta, né? Então, uma reta você pode ver sempre como espaço gerado de um vetor. Você pega um vetor não nulo, ó, né? E aí a reta cujo esse vetor, deixa eu pegar aqui. Essa reta que passa aqui, ó, ou que tem vetor diretor, esse vetor V, é o espaço gerado por esse vetor, né? E aí, em geral, o que eu tô querendo que eu não vou, eu tô querendo que vocês entendam como é que se chega, entre aspas, como é que você constrói um exemplo. Porque eu poderia só colocar a resposta aqui, tá? Então, primeiro, eu quero encontrar, você quer dar um exemplo de uma transformação que é sobrejetiva. Ok, aí eu olho o teorema do núcleo da imagem, que me diz que a dimensão do R3 é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. A dimensão do R3 é 3, e aí fica essa igualdade aqui. E aí você pensa, para a minha transformação, ou para que a transformação seja sobrejetiva, isso aqui deve ser igual a 2. Porque vai ser igual à dimensão do contradomínio, né? E aí é sobrejetiva. Ou, se eu encontrar uma transformação cujo núcleo tem a dimensão 1, e aí você implicaria que a dimensão da imagem é 2. E aí concluiria também que ela é sobrejetiva. Aí é muito mais fácil construir uma transformação cujo núcleo tem dimensão 1. Aí eu perguntei, o que é dimensão 1? Você pode ver como espaço gerado de um vetor. Por exemplo, aí você pega um vetor. Lógico que assim, para dar exemplos, é sempre bom escolher vetores que têm a estrutura. Pega um vetor 1, 1, 1. Aí o espaço gerado por esse vetor são todos os vetores múltiplos desse, né? O espaço gerado pelo vetor 1, 1, 1 são os vetores x, x, x com x real. Ou seja, são os vetores tais que
x é igual a y é igual a z. Se você... Né, ó, o x é igual ao y, que vai ser igual a coordenada z, tá? E aí, que basicamente é o seguinte, né, ó. Eu tenho que definir t de x, y, z, porque como ela é de R3 em R2, igual a alguma coisa aqui, ó. Que quando eu igualar a zero, vai dar... Eles vão ser todos iguais a zero. Por exemplo, x menos y, y menos z. Essa transformação aqui. Imagina, se eu pegar um elemento do núcleo dessa transformação, pertencente ao núcleo, então a transformação dela é zero. A transformação, a imagem pela transformação vai dar zero. O que significa que... Perdão, não é 0, 0, 0, não. É só 0, 0, tá? O que significa que eu terei x menos y igual a zero e y menos z igual a zero. Aí daqui eu concluo o quê? Que o x é igual a y e daqui eu concluo que y é igual a z. Que é justamente a condição que aparece aqui, ó. Quando os dois são iguais, tá? Ou seja, se está no núcleo, se um ponto está no núcleo, então esse V, ele vai ser x, só que o x é y e é z. Aqui você conclui que x é y, mais o y é z, ou seja, são os três iguais, né? É x, x, x. Ou seja, x, o V vai estar no... Ou seja, o V vai estar no espaço gerado. Tá? Ou seja, o núcleo está nesse espaço gerado aqui. Ele está contido no espaço gerado. Na verdade, o núcleo vai ser o próprio, vai ser todo, porque tem vetores não nulos que estão no núcleo. Então, ele não pode ser dimensão zero, tá? Aqui já você já pode dizer que o núcleo é igual a esse espaço gerado aqui. Ou seja, se o núcleo é esse espaço gerado, a dimensão do núcleo é 1. Pronto. Então, essa aqui é um exemplo. Aí, se a dimensão do núcleo é 1, significa que a dimensão da imagem tem que ser 2, tá? E aí, a dimensão da imagem sendo 2, significa que ela é sobrejetiva. Então, assim, esse para mim, esse tipo de questão é mais difícil do que calcule a matriz da mudança de... Porque não é uma coisa assim que surge naturalmente. Que é aquela calcular a matriz da mudança lá daquele negócio. Se você mecanizar aquela técnica, você não erra. Pelo menos no dia da prova não vai errar. Que é uma coisa muito mecânica. Mas essas questões assim, mais conta e... por exemplo, ó. Limite de derivada integral. Qual é o mais fácil dos três? Derivada. Derivada. Por quê? O que você acha? Muito padrão. Deriva a função. Você vai lá e deriva, porque você já sabe como começar. Agora, se tiver uma integral solta aí, voando, se ninguém avisar para você exatamente como você começa, você tem que deduzir o começo, que nem limite, né? Esse tipo de exercício também desse jeito. Exato. Então aqui, ó, eu vou vocês terminarem de copiar para a gente dar uma recapitulada de onde exatamente vem o raciocínio. É lógico que eu dei um exemplo mais...
Ó, vamos voltar. Você tá copiando ainda, né? Mas eu vou só subir. Porque basicamente é o seguinte. Toda a ideia do exercício, ele vem dessa igualdade aqui, ó. O fato é que a soma dessas duas dimensões não pode ser maior que 3, né? Basta você construir. Deixa eu... Certo, né? A dimensão, a soma desses dois aqui, não pode ser maior que 3, né? Então basta você, entre aspas, construir para que isso aqui seja 1 e o outro seja 2. E assim, mexer com o núcleo é sempre mais fácil. Não, o núcleo ele é um subespaço no caso do domínio. Aí depende muito de como vai ser ele. Nesse caso aqui, ele vai ser uma reta, né? Que a gente, assim, você construiu para que fosse dessa forma, tá? Mas ele vai ser um subespaço nesse caso do R3, ok? Por exemplo, se eu quisesse desenhar o meu núcleo aqui, você pega o vetor 1, 1, 1. Ó, e aí imagina uma reta aqui. Que ela vai... Tá? Assim, esse é o núcleo. Significa que qualquer vetor que eu pegue em cima dessa reta, quando eu calculo pela t, vai ser o zero. Tá? Estão entendendo, né? Então percebe-se, vocês devem perceber que a dimensão do núcleo tem que ser 1. E aí, essa escolha aqui pode ser qualquer vetor. Tá? Eu peguei esse porque é mais fácil, né? E aí você vê o espaço gerado dele, que é o núcleo. Aí o fato essa igualdade aqui é que inspira essas duas expressões aqui, ó. Você pensa que... Você deve pensar que quando você resolve o sistema lá homogêneo, tem que dar essas duas coisinhas aí. O resultado tem que ser esse. Esse aqui é o jeito mais óbvio de escrever. Ok? E aí depois que você deu o exemplo, aí você prova realmente que já foi feito para acontecer, né? Então, muito bem. Entenderam, mais ou menos? Letra B. Ele é S com... Eu quero que o núcleo dessa daqui seja 0, 0, 0. Assim, tem uma bem óbvia. Você pode dar um exemplo, uma bem óbvia, que é simplesmente colocar a transformação constante igual a zero. Mas vamos evitar que seja a constante, né? Porque senão não tem graça nenhuma. Qualquer vetor que tá... Ah, não. Não é bem óbvia, não. Nada a ver isso aqui. Essa aqui é qualquer vetor. Na verdade, eu quero a complementar disso aqui. Eu tenho que basicamente definir uma S de x, y, z igual a duas coisas aqui. E quando você resolve o sistema homogêneo, tem que dar a solução 0, 0, 0. Tá? Basicamente se
S de x, y, z é 0, 0, então x, y e z tem que ser necessariamente 0, 0, 0. Vocês conseguem pensar no exemplo? Se for possível, né? Que é aquela coisa. É possível fazer isso? Assim, já. É possível dar um exemplo de uma transformação de R2 em R3, cujo núcleo só tem o zero? E aí, quem quer um ponto? Sério? Não, você só tem que dizer. Porque assim, você pode dizer que é sim ou não, ok. Mas por quê? Aí tem que. Tá? Não, o núcleo só tem um vetor, que é o vetor nulo. Tá? Pra vocês verem como a resposta ela é bem, entre aspas, bem simples de justificativa. Não, né? Acho que sim. Acho que sim, o quê? Não, essa parte eu acho que sim. Não, não, o meu não foi pra responder, não. Foi o não é que ninguém ainda. Chegou alguma coisa? Não, né? Ó, não é verdade, não é possível fazer isso. Por quê? Imagina o seguinte: qual é o teorema do núcleo da imagem? A dimensão do domínio, que é o R3, é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Aí imagina o seguinte: se o núcleo tiver só o vetor nulo, a dimensão dele é zero. Tá? Se o núcleo só tem o vetor nulo, a dimensão dele é zero. E aí coloque um zero aqui, ó. Você vai ter 3. Exatamente, 3 igual a zero mais a dimensão da imagem. Só que a dimensão da imagem ela é no máximo 2, porque ela é um subespaço, a imagem é um subespaço do R2. Então não dá certo, tá? Ok? Então não é possível. Certo? Não é difícil O difícil é você ver que tem que fazer isso, né? Mas depois de feito, tá? É só essa. Mal feito, feito, né? É aquele meme, vocês já viram, né? Quando meme de graduação, quando você faz um trabalho do dia pra noite, aí mal feito, feito, né? Ai, ai. Letra C. Alguma dúvida aqui? Não, né? Então, vamos pensar também. Eu não fiz nenhuma dessas aqui, não. Fazendo agora com vocês. Ele está dizendo assim, é possível também, é a mesma coisa. Dá um exemplo de uma transformação L, tal que
com a imagem de L, ela é somente o 0, 0? Isso. É porque a imagem é um subespaço do contradomínio, né? Mas o núcleo, ele pode assumir o R3? Já que o núcleo é um subespaço dentro do R3, que é o domínio, ele pode ser feito. Sim, a ideia é essa mesma. Então acho que. Caso você está dizendo que, já que ele é um subespaço do R3, ele pode ser o próprio R3, né? Não tem problema nenhum. E aí, a tradução dessa frase, no exemplo, se materializa em quê? A frase, o raciocínio é exatamente esse. Porque eu vi 100 mil, né? Um leilão, né? Gente, inclusive, é a mesma justificativa da... Só que no caso... do núcleo da imagem, ó. De novo, ó. É o seguinte. Quando a imagem, no caso da transformação, só tem o vetor nulo, quer dizer que essa dimensão aqui é 0. Aí conclui exatamente o que vocês falaram, que a dimensão do núcleo vai ser a dimensão do R3, o núcleo vai ser o próprio R3. Significa o quê? Que todo vetor do R3 todo vetor que eu pegue aqui, independente de quem seja, vai ser, a imagem sempre vai ser o 0, 0. Como é que eu escrevo a transformação aqui? Assim, quem ela é? Só tem uma, na verdade. Oi? Só tem um exemplo. Vocês não lembram? Por exemplo, defina. Aliás, antes de dar o exemplo, imagina que eu quero definir, só para ficar mais fácil, uma função de RR, por exemplo, tal que o f de que ela sempre, a imagem dela é sempre 0. Você coloca o quê? É a função constante igual a 0. Qualquer, né? É a mesma ideia. Você escreve a transformação S XYZ como sendo 0, 0. É, entre aspas, a constante. Qualquer ponto da R3, a imagem vai ser 0. Porque só você leva na constante, tá? Essa aqui só tem essa, na verdade. A imagem vai ser só o ponto, só o 0, 0. No caso, o núcleo vai ser todo o R3. Ok? Agora é a letra D. Alguma dúvida aqui? Mas depois vocês podem... Letra D. A mesma ideia, eu vou botar com outra cor aqui, para não ficar muito... É uma transformação M de R2 em R2. Aí é possível dar um exemplo de uma M. É complicado, porque assim, além de você dizer que é possível ou não, você tem que, quando não é, tem que dizer por quê, e quando é, ainda tem que dar o exemplo. Então, eu quero uma transformação de R2 em R2 com o núcleo dela
XY no R2 tá escrito que X é igual a Y. Só para ilustrar aqui, pronto, é exatamente isso que eu ia dizer. O núcleo é exatamente a reta. Ah, o Chapolin, né? Era exatamente isso que eu ia dizer. Também. Meio com M. Em algum universo isso aqui tá reto. Não, tá perfeito, né? Em algum lugar. Tem a Chapolin também dizer, quase isso aí. Então o núcleo é exatamente essa reta aqui. Aí, por exemplo, o núcleo são os vetores, quando eu calculo o t dele, vai zerar. Aí você sempre tem que pensar que o núcleo vai ser, ou os vetores do núcleo, vão sair de um sistema homogêneo. Então, por exemplo, como o x eu quero que seja igual a y, eu vou escrever aqui embaixo, acho que fica melhor. Boa tarde. Tá vendo? Então, quando eu x igual a y, implica x menos y igual a zero. Ok. Mas a m, eu tenho que colocar duas expressões aqui, ó. Imagina o seguinte, que eu igualo isso aqui a zero, né? É o núcleo assim, eu pego isso aqui igual a zero. Essa primeira expressão tem que dar algo assim, e a segunda expressão, ou então as duas combinadas o resultado tem que ser isso. X menos y igual a zero. Tem um jeito muito, entre aspas, óbvio de forçar isso aí. Pode ser, ou pode ser o mesmo. Ó, o exemplo que ele deu ali, eu acho que é esse aqui, né? Ó. X menos y, y menos x. Falou isso, né? Quando é igual a zero, você vai ter x menos y igual a zero, e no outro, y menos x igual a zero. Aí basicamente aqui você conclui que ele tem que ser zero, né? Então funciona também. Ou então você pode repetir x menos y, x menos y. Também funciona, tá? Mas já que você falou, a gente vai manter esse aqui. Mais bonito. Pior que é mesmo. Então tá vendo? Ó, observa esse aqui. Essas coisas elas não saem assim de graça, né? Observa aquela condição. Aí eu observo que x igual a y implica em x menos y igual a zero. E aí você também observa que tem que aparecer duas expressões que impliquem nesta daqui. Então pode ser a mesma, né? Porque com os dois, se eu tenho um sistema linear que é as duas iguais, né? Você basicamente é uma só. Ou então essa aqui que é menos a outra e vai implicar na mesma coisa, tá? Então esse aqui é o exemplo procurado. Pela própria essa conversa que a gente teve já deduz que o núcleo dessa M vai ser esse conjunto aqui, tá? Porque quando eu igualar a zero, eu vou ter esse sistema aqui, e isso aqui implica nessa condição que vem para cá. E aí ok? Dar exemplo é uma coisa que em geral não é fácil. Você pensar em dar um exemplo quando ocorre isso. Porque envolve dedução, né? Você tem que tirar de algum lugar. Tem que estar certo. Tem que estar certo.
Quer dizer que vocês irão sextar fazendo uma prova, né? Quem é que vai fazer daqui? Menos ele, né? Você também não vai fazer não, né? Você é da computação também? A prova? Não, aqui tem uma prova de física daqui a pouco. Você também vai fazer? Não. Você não, né? Ok, entenderam isso aqui, né? Você estava copiando? Vamos lá seguir? E agora a letra E, que é a última. Ele quer uma transformação H de R3 em R2 em R3. Eu quero dar um exemplo de uma transformação que o núcleo seja isso aqui. Ou seja, H, ela tem que envolver 3 expressões, né? Isso aqui também, assim, dizer se é possível não, isso aqui também é. O problema é só se fosse algum conjunto cuja dimensão não fosse maior que 3, né? Aí já daria problema. Aí o problema é exibir essa H. E aí o seguinte, ó, ao olhar para essa expressão aqui, então vamos lá, eu quero uma H de R3, cujo núcleo é o conjunto XYZ em R3, tais que Z é igual a menos X. Então, aí, como eu falei, serão 3 coordenadas aqui, ou a expressão do núcleo, Z igual a menos X, implica que Z, nada a ver, isso aqui não implica isso aqui não. Z mais X é igual a 0. Tem um jeito que é bem óbvio de... Eu vou até dizer logo, porque é simplesmente você repetir isso aqui, ó. Nada impede que eu faça isso. Né? Porque quando eu igualo isso aqui a 0, 0, 0, ó, eu vou ter 3 equações iguais a 0 que vai ser resultado só em uma, que é o que eu tenho. Mas a gente podia evitar isso aqui. Esse aqui é um exemplo válido, total. Mas a gente podia tentar fazer outro, né? Trocar esse primeiro por zero aí. Aqui? É. Ou então botar 0, é. Essas não triviais, ó. A ideia dele é colocar 0 aqui também, ou em qualquer uma. Deixar pelo menos uma não nula, né? Também funciona também. Tá? Então não é assim, não é tão misterioso, né? Até porque essa expressão já é simples, né? Você já implica isso. Você quer que isso aconteça, né? Se fosse mais complicado, talvez. É, Mas eu posso utilizar o lado cá e do lado. Certeza. mas se eu quisesse fazer um diferente aqui, agora a gente tem que pensar, só para forçar um pouco o raciocínio, né? Então nós vimos aqui que dá para fazer tranquilamente.
Mas se fosse uma 3, as 3 diferentes que forçam isso aqui. É diferente usando o X e o Z. Os 3. Talvez menos x, menos z igual a zero. Sei lá. Ó, o Z tem que ser menos X, né? Mas se o z passar do lado, o negativo também não dá. Ficar menos x, menos z, né? Menos Z, menos X. Repete isso aqui. É, o menos do outro, né? É, não funciona também, né? Porque vai ficar menos lá, né? Eu queria um outro, assim. Alguém consegue dar um exemplo que me surpreenda? Exagero, né? Mas a resposta... mas assim, na prova pode ser, né? Vai que... me dê um exemplo aí que não envolva... Certeza. Que nem na primeira prova, né? Meu Deus. Mas é, assim, lógico que a solução... A gente já respondeu isso aqui várias vezes, né? Já deu o quê? Quantos exemplos aqui, né? Vários. Raiz quadrada de z. Mas vocês podem pensar em casa, tá? Uma Raiz outra aqui quadrada como de exercício, z. mas não necessariamente vai... Raiz quadrada de z mais x a 1. Não pode envolver, porque é linear. A raiz quadrada já não... É O fato de ser linear já ajuda, que é sempre assim. É sempre uma estrutura assim, ó. verdade. Sempre desse jeito. Aqui assim. No primeiro, no segundo, no terceiro vai trocar só o A e o B e o C. Tá? Ok, então vou deixar isso aqui por enquanto. Mas vocês viram, né? Pode ser essas 3 repetidas ou 0, 0 aí. Tá? Ok. Deixa eu ver se tem uma questão interessante aqui. Ó, o exercício 15 é outro que é pequeno. Não vou fazer esses grandões não. Vou deixar isso aqui pra vocês. Seja T. Tem o 16 também, mas... tá. A gente... Sétima questão. Depois da 15 já é pra sétima, que é uma que dá pra fazer também, sem uma conta muito desgastante. Seja T de R2 em R2, tá ok. Ache os vetores. Só uma coisa, quando ele dá a transformação assim, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Quando ele não coloca as bases aqui, quer dizer que é a base canônica, da base canônica para a base canônica. Ache os vetores U e V. O V tá o quê? A letra A. T de U é igual a U. E a letra B, T de V igual a menos V. Você pode... essa aqui, eu acho que o jeito mais simples é você primeiro exibir da expressão da transformação. Por exemplo, T de X... Lá na base canônica, né? É a matriz.
Aí fica T menos x menos 2y e y aqui, né? Ou seja, ok? Entenderam aqui, né? E aí, por exemplo, essa condição aqui é basicamente eu tenho que resolver um sistema desse jeito, ó. Você pode dizer que U é xy. Ó, por exemplo, se o U é xy, a letra A, como é T de U igual a U, é T de xy igual a xy. E aí, basicamente, o que eu tenho que fazer? Repito aqui, né? E aí eu tenho um sistema aqui. Y igual a Y. Aqui eu vou ter menos 2x menos 2y igual a 0, né? E aqui eu vou obter que o x é menos y, né? O que eu faço com isso aqui? Essa equação aqui eu não tenho muito o que fazer, eu só tenho, basicamente, tem várias soluções, ele está dizendo aqui. Aí, por exemplo, uma solução possível, você escreve o y qualquer, não sei, 5. E o fato é que o x tem que ser menos y. Tá? Hã? De R2 em R2. Aqui? Então aqui na verdade tem várias soluções, né? Aqui é chamado de ponto fixo, né? Quando você pega um aplicativo. Não necessariamente vocês vão ver muito em cálculo numérico. Ponto fixo. Não necessariamente tem que ser transformação linear, não. Você pega uma função, você calcula a imagem, dá o próprio ponto, é um ponto fixo. Geralmente, método computacional, que lá em cálculo numérico, né? Tem um método, e aí você trabalha ele para que ele vire um problema de encontrar um ponto fixo, que é mais fácil de encontrar. Não é nem mais fácil de encontrar, existem resultados que você pode provar a existência daquele método usando o teorema de ponto fixo. Mas às vezes pode ser mais fácil. Ok? Não é difícil isso aqui. Aqui é um exemplo, né? Tem infinitos, é só você escolhe o y e o x vai ser menos o y. E aí t dele vai ser ele mesmo. Vamos só testar, ó, por exemplo. Oi? T de menos 5, 5 é o quê? É menos 5. Ah, é menos 5, né? Aí, menos 2 vezes o y. E o segundo é o próprio y, né? Que é 5. Então aqui ficou 5 menos 10, que é menos 5, tá?
seja, a imagem dele deu ele mesmo, ok? E aí qualquer ponto que é dessa forma aqui, você vai dar sempre o resultado. O outro item também é fácil, porque é t de v igual a menos v, é a mesma coisa. Vou fazer aqui com outra cor, por exemplo, se o v, aí você pega xy, mesma coisa. Aí você vai querer resolver t de xy igual a menos xy, que é o t de v igual a menos v. Aí é só a mesma coisa, menos x menos 2y, né? Y igual a menos x menos y. Ok? X menos 2y é isso. Aí nós resolvemos aqui. Menos x menos 2y igual a menos x. E aqui eu vou ter y igual a menos y. Y igual a menos y implica o quê? O y tem que ser zero, né? E aqui, quando eu coloco y sendo zero, você fica simplesmente com a equação x igual a menos x. Ou x igual a x. Significa que o x aqui pode ser qualquer. A única restrição é y. Exato. Significa que um exemplo tem várias soluções também. Um exemplo possível, qualquer um, né? Mas sei lá. Um zero é um exemplo. Tá? Pode ser isso aqui. Tem várias soluções. É qualquer vetor da forma x, zero, né? Na verdade. Certo? Por exemplo, o do 1, 0, quando eu calculo t de 1, 0, vai dar menos 1 mais 0, né? E o outro é 0. Isso aqui é menos 1, tá? Ok. Isso aqui de boa. Eu já fiz muitas aqui, né? Primeira, essa aqui também, acho transformação no plano e reflexão em torno da... Escreva a forma matricial. Ok. Quem foi que chegou depois? Que não pegou a chamada? Deixa eu ver aqui. Não, ela tava também, né? Não. Vou colocar logo aqui. Você? Diego, né? Diego Alves. Quem foi? Aqui, né? Vinícius, né? Mas Vinícius deve ser o segundo nome. Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius Cruz, né? E já foi. Qual é o nome dela aqui? Na Virgínia é a outra. Daniele, é? Daniele Cabral, né? Certo. Bora, coisinha.
qual é a aplicação que representa a contração de... Sétima questão, ó. Qual é a aplicação que representa a aplicação? Não, é qual é a aplicação... Esse aqui não tem não. Que representa a contração de 1 sobre raiz de 2. Esse aqui eu vou passar para outra página, tá? Que aqui chegou... A contração de 1 sobre raiz de 2 é o lado aqui da... eu fiz assim, porque a primeira aula que eu dei foi na materiais. Aí eu vi que é muito ruim os alunos, se fosse assim, né? Por isso que eu dividi. Aí você coloca só em um, é melhor ficar dividido. Só faz descer. Seguida por uma rotação horária. Nossa, ainda é horária. Não é anti-horária que a gente viu, né? Primeiro, o que é a contração de 1 sobre raiz de 2? Você dividir o vetor, assim, multiplicar por o inverso. É multiplicar por essa constante aqui. O fato dela ser contração é porque, como ela é menor que 1, a constante, ela vai diminuir o tamanho do módulo do vetor, né? Então, basicamente imagina que você tem, assim, né? Você tem um vetor aqui, aí tem uma transformação. Quando eu pego a contração, essa aqui é a contração. Aí vai ser o mesmo vetor, só que menorzinho, assim. Ele contraiu o vetor, né? Você bota na máquina de lavar, que nem no Tom e Jerry, né? Você bota uma camisa, aí... Você não são da época do Tom e Jerry, não, né? O Tom e Jerry, você não assiste, não? Bota a roupa na máquina de lavar, e aí some, desaparece, praticamente. Ai, gente. Então a contração, ela contrai. E a rotação, ela rotaciona, né? Só que é horária. Como é que eu... Porque a gente viu a anti-horária naquele dia. Como é que eu faço? Primeira coisa, a contração é a mais fácil. Primeiro assim, vamos chamar de T1 a contração. Vocês lembram da expressão? T de x, y é o que exatamente? Né? É 1 sobre raiz de 2 xy. Ela leva um vetor na contração dele. Aí a matriz de mudança de base... Não é a matriz de mudança de base, não. A matriz do operador é a imagem pelo... Ou você calcula a imagem pelo, então escreve naquele jeito, mas
Formalmente a imagem a base canônica, né? Então é o T1 de 1, 0, que é 1, 0. Ou então você pode botar assim, tá? T1 de 0, 1. E aí eu olho a transposta desses que aparecem aqui. Eu olho a transposta, que vai dar a mesma coisa, né? Ok? Aí, porque é o seguinte, ó. Para fazer as duas, é aquela história lá. Eu tenho a contração, aí tem a matriz. Aí você pega a expressão da rotação, aí vai gerar uma matriz, aí você pega a primeira vezes a segunda e vai dar a expressão, tá? E qual é a rotação? Eu não sei se eu só fiz um caso, né? Eu não lembro não. Se não tiver aqui, a gente vai deduzir essa fórmula. Não é difícil não, gente. É só repetir aquela mesma conta lá. Não tá possível aí? Hã? Aquela lista que o senhor passou, tem ela. Deixa eu ver. Deixa eu olhar no Siga, porque eu não sei onde é que tá aqui no computador, não. Tem algum lugar. Sentido anti-horário. Aqui não tem. Qualquer coisa... A diferença eu lembro que é pouca. Se não tiver, a gente vai deduzir, só para ver como é que fica. Matrizes, foi? Ah, essa daqui, né? A matriz de rotação no plano, blá, 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 no sentido anti-horário. A reflexão do plano. Olha, como é que eu mudo? Eu tenho essa daqui, né? Como é que eu mudo essa aqui para o sentido... Essa aqui é o anti-horário. É a mesma que tá aqui, né? Como é que eu mudo ela no sentido horário? Só No jeito fácil. Porque do jeito difícil a gente já sabe como é que é, né? Faz aquela mesma conta lá que eu já fiz. Mas de um jeito fácil, né? Porque a vida é assim, né? Você não vai complicar uma coisa se já tudo é tão complicado, né? Oi? Eu devia colocar assim, olha, transforme a face na prova, né? Encontre a matriz lá de um jeito fácil. Como é que seria? Porque isso aqui eu rotacionei, ó, veja bem. Vamos pensar aqui. Porque imagina o seguinte, ó, quando vocês estiverem na vida de vocês, na vida real, né? Você pode ter duas estratégias para tudo. Primeiro, se você vê a solução de um problema, geralmente aquela solução que você viu, ela, entre aspas, pode ser a mais fácil. Mas se ela for muito trabalhosa,
talvez valha a pena você gastar um pouco mais de tempo pensando em outra coisa para simplificar o resultado, mesmo que seja mais difícil encontrar a solução, mas ela seja mais viável. Porque, por exemplo, vocês sabem que se eu repetir aquela conta que eu já fiz, em vez de olhar o ângulo assim rotacionado desse sentido, olhar para cá, vai obter a resposta. Então, mas a gente vai fazer isso porque vocês podem tentar fazer. Vamos ver se dá certo o que eu pensei aqui. Mas isso é claro que se você tiver tempo, né? Se alguém tá numa empresa, o prazo é para amanhã, você não vai pensar, não, encontrar a solução é essa daqui e acabou. Né? Porque eu rotacionei para cá, né? O mesmo vetor, aí aqui, digamos assim, é θ. Quando eu rotaciono aqui é θ, né? Quando eu rotaciono nesse sentido, é como se eu estivesse subtraindo θ. Não é verdade? Né? E aí é como se eu... Sim, não tem como a gente pensar de um jeito, só trocar, no lugar de θ, colocar uma outra coisa, que foi o que você falou, né? Trocar o θ por quem? Oi? 135? Não, mas a gente vai dar a fórmula geral. Depois. Seria a vinculação de 2π menos θ por 2π. Você tem que tirar os casos do π. Vou colocar aqui cosseno, né? Acho que Essa daqui é anti-horário, tá? Rotação, matriz de rotação no sentido... Eu tô com fome já. Vocês almoçaram? Ah, hoje não é feijoada não, hoje é lasanha de frango, né? E peixe. É sexta-feira? Almôndega de macaxeira. De soja. Era peixe de banana, era? Será que era? Deve ser. E aí, gente? Ó, vamos lá, ó. É assim. Eu quero que vocês me digam, porque aqui tá o vetor, aqui é o ângulo alfa. Aí você rotaciona o θ para cá, a matriz é essa aqui. E se fosse θ, vamos supor que o θ é menor do que o alfa, só para o desenho. Se fosse aqui, rotacionar para cá, eu tenho essa matriz. E para cá? Ser o contrário, menos você θ, sendo θ, menos sendo θ, menos cosseno θ. Como é que é? Menos o cosseno. Vou colocar aqui de azul. Menos o... Menos cosseno θ, sendo θ, menos sendo θ e menos cosseno θ. Por quê? Porque você está usando como referencial o ângulo alfa
Se para cima é θ, para baixo ia ser menos θ. Porque se fosse levar em consideração o total, ia ser alfa mais θ e alfa menos θ. 2 anos. Eu tento assim essa lógica, né? Uhum. Você também? Minha mensagem substitui o ângulo assim, O ângulo mesmo, o caso particular do ângulo. Né? complementar. Vamos fazer a conta. Então você coloca θ menos alfa menos θ. Foi menos θ, né? Pra mim não faz Vou fazer aqui. Ó, porque, por exemplo, se fosse essa questão lá na prova, vocês iam ter problema porque não tá na apostila, né? Mas eu vou guardar a sua resposta aqui só pra gente ver. Aqui, tá, aqui é o vetor, né? O ponto. Quem disse que eu lembro como é que faz? Eu lembro que é o seguinte, vamos ver se eu lembro. Primeiro, cosseno de alfa, né? Lembrando que esse tamanho aqui é o módulo, esse aqui, ó, é o módulo do vetor, né? Você chama de R, por exemplo, acho que foi uma coisa assim que a gente fez. Aí o cosseno de alfa é x, né? Sobre R, e o seno de alfa então aqui é alfa, esse aqui, e esse aqui é o beta. Não é o beta, é o teta, tá? E aí eu tenho que agora... Como é que eu faço aqui, hein? Y', né? Que essa é as duas coordenadas, x'. Aliás, a nova coordenada, né? Só que eu tenho que colocar ele em função, né? Mas aí encontra o mesmo R. Hã? Teria o mesmo R. Isso, aqui o R é igual, né? O cosseno de um, o cosseno do outro. Eu isolaria o R de cada lado. Poderia juntar. Esse aqui, o do θ, né? Vai ser o quê? X' sobre R, né? E o seno de θ, Y' sobre R. E aí, a minha transformação ela pega o ponto XY, o ponto X', Y'. Aí a minha missão aqui é colocar o X', Y' em função de X e θ, né? Ou de Y e θ, X, Y e θ. Porque basicamente é que eu tenho que o X' é R, R cosseno θ, né? E o Y' é R seno θ. Eu tenho que me livrar desse R aqui. Porque aqui também não adianta muito. Eu tenho que colocar... Vocês lembram a conta que eu fiz, né? Não, se eu não estou lembrando como é que faz, imagine. Tem alguma coisa envolvendo aqui o R e o
teta, né? Era cosseno da diferença, uma coisa assim. Deixa eu ver como é que é feito aqui, né? Aqui, ó. É aqui, é como se eu estivesse supondo que era alfa. Se fosse imitar o que tá lá, né? Para esse caso aqui. Como se fosse alfa menos teta aqui, né? Se esse aqui é teta, esse aqui é o que eu rotacionei, né? E o outro é alfa, esse aqui é alfa menos teta, é isso. Na verdade aqui não é teta aqui, é alfa menos teta. Aí vou ter que desenvolver, não adianta. É cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Aí R cosseno alfa é que vai dar o x, né? Então é x cosseno teta. O R seno alfa vai dar o y. Agora o y'. Seno A cosseno B menos seno B. Aí aqui vai ser y cosseno teta menos x seno teta. Depois eu ajeito isso aqui, já 140 aqui. Aqui é yx. Cosseno teta. Menos o seno aqui. Tô fazendo assim feio porque eu quero terminar rápido. Mas eu continuo na aula que vem. Seno, cosseno.
Deu isso aqui. Só. Basicamente só trocou a outra pela... Mas tem que ver se só trocando, porque assim, a minha ideia... na aula que vem a gente vai continuar daqui, tá? A minha ideia é que dá pra você deduzir só trocando aqui o teto, não tem que fazer isso aqui não. Tá? Só trocando aqui por alguma coisa assim, menos alguma coisa, aí calculando só os cossenos de dentro, dá pra fazer assim, entendeu? Mas a gente continua na aula que vem, tá? Vocês vão ter a prova agora, né? Alguns.